Começando mais um Diário Cast, o podcast da construção civil. Não existe nenhum outro material da construção civil mais utilizado que o concreto. Isto mostra como ele representa diversas vantagens e pode ser aplicado em muitos cenários diferentes. Outra das curiosidades sobre o concreto, que você, na verdade, talvez já sabia, é que ele é o material de construção mais usado no mundo. Mas você não faz ideia do tamanho dessa utilização toda. São 5 bilhões de metros cúbicos por ano no mundo inteiro. A produção de todos esses outros materiais da construção civil não chega nem na metade desse número. Então, para vocês verem a importância desse material. E para falar sobre isso, uma empresa que entende disso há somente 35 anos, que é a Metalend, parceira da Montebello, hoje representada pela Cláudia, engenheira civil da empresa. Cláudia, seja bem-vinda, um prazer te receber aqui. Bom dia, Laura, muito obrigada. É um prazer também. E complementando o que tu acabou de falar, na verdade o concreto é o segundo material no mundo a ser mais utilizado. Ele perde apenas pela água. O segundo material no mundo mais utilizado é o concreto. Que precisa de água também para ser produzida. Claro. Que bacana, olha só, gente, como é realmente a importância dele comparado à água. Olha só, não se vive sem a água e sem concreto também não se faz obra. Né? Não, impossível. Cláudia, são mais de 3 mil obras realizadas, é verdade isso? Sim, a Metalend tem uma história longa de 35 anos, começando com pré-moldado, estrutura metálica e hoje focada em construção de edifícios e casas pela nossa região. Vocês não atendem só residencial, só construção civil, construção civil não, obras residenciais, vocês fazem outros tipos de obras também? Sim, infraestrutura, a gente chama de obras de artes especiais, por exemplo, né? Que são pontes, viadutos, passarelas, esses tipos de construção. Nós trabalhamos em todas as áreas, tanto edifícios, casas, quanto obras de artes especiais. Que legal, e até inclusive uma delas, que todo mundo que vem a Torres já conhece, sabe, que é os moles. Né? Sim. Aqui em Torres, a passarela nova dos moles que foi construída, acho que foi ano passado, foi a Metalend que concretou. Foi. A Metalend concretou e a Montebello, muito lindamente, já presenteou, né, a passarela. Batizamos ela, adotamos. Foi uma obra muito difícil de fazer, por ser próximo ao mar, assim, ou não? Horários específicos de concretagem, né, onde a maré não estava muito alta, então teve alguns tipos de controle, assim, quanto a esse tipo de acesso e para não ter a molha do concreto com uma água com sal, né? Então, assim, teve que ter esses tipos de cuidado. Uhum. Mas relativamente simples, pela estrutura da empresa e pela questão de saber como fazer, né? A gente sabendo fazer, tudo dá certo. É verdade. Até a tua abordagem, essa questão de molhar, enfim, de influenciar no concreto. O concreto, ele é impermeabilizado sempre? É ideal impermeabilizar o concreto ou não necessariamente? Dependendo, tá? O que acontece, o concreto, ele é feito de com várias receitas, né? E dependendo da nossa receitinha, ela fica mais preenchido os espaços ou menos preenchido, como se fosse um bolo, sabe? Quando o bolo tem os vaziozinhos e quando não tem. É um pouquinho simplista, claro, né? Mas o concreto é assim. Então, quanto mais preenchido ele internamente, menos ele vai precisar desse tipo de impermeabilização externa, porque ele já internamente ele já proporciona essa impermeabilização. Mas hoje também existem outros materiais que são acrescidos ao concreto e que fazem essa impermeabilização, ou muito se fala na cicatrização pós-rachadura, que já existe. A gente introduz no concreto e depois que ele trinca, por exemplo, a água penetra e faz a sua cicatrização interna do concreto. Hoje já existe também. Olha só, não sabia dessa novidade. Tem muita tecnologia por aí. Então vamos falar de tecnologia. Concreto é uma coisa que a receita do bolo parece sempre a mesma, né? Mas tem como inovar o concreto? O que tem de novidade no mercado? Bom, tem sim, e a gente tem que estar sempre atento a todas as novidades, né? E o mundo hoje está muito mais necessitando muito mais de melhorias e qualidades. Então, antigamente, se a gente conversar com engenheiros mais velhos e construtores mais velhos, se falava, talvez alguém vai se lembrar, se falava no concreto FCK 13,5. Essa era a resistência que se usava na época para fazer edifícios, casas e tudo. Padrão. Uhum. Hoje, uma obra, por exemplo, a Montebello não trabalha com menos de 40 MPa de FCK. Então, assim, a gente saiu lá de trás, né?
do que se conseguia fazer, por exemplo, em betoneira comum. E hoje se tem um concreto muito mais elevado, com muito mais qualidade. Além de tudo isso, aliado, então, às edificações mais altas, mais esbeltas, maior ferragem, vagas de garagem maiores, né? Então, vãos maiores nos edifícios. Tudo vem de encontro com o que hoje o público pede, né? Hoje vocês fazem apartamentos onde é tudo integrado. Então, a sala é grande, a cozinha é grande, certo? Isso. Vagas de apartamento, 3, 4 vagas, né, de garagem por apartamento. E tudo isso faz com que o concreto seja cada vez mais exprimido, cada vez mais para um cantinho, para o outro, peças menores. E aí vai precisando que a gente vá se especializando e melhorando, utilizando britas menores para fazer o preenchimento correto da concretagem, utilizando, hoje se utiliza muito concreto autoadensável. Que é uma novidade também. O concreto autoadensável, há 10 anos atrás, não se falava nele, nem se imaginava o quanto ele estaria já dentro da construção civil, já inserido na construção civil. O concreto autoadensável ele só é possível pela introdução de polímeros especiais, que são super plastificantes, então é um material que a gente compra, importado, que faz com que o concreto fique fluido sem ser com água. E aí ele autoadensável porque ele não precisa de nenhum outro tipo de instrumento, ou vibração, ou qualquer coisa que faça com que ele entre nas caixarias e preencha todo o espaço. Então, ele é mais maleável também. A vantagem dele... Existem muitas vantagens. Assim. Muitas vantagens. O concreto autoadensável, ele consegue ser concretado em caixarias reduzidas, com bastante armadura, e ele vai penetrando, ele é como se fosse fluido. Ele é um fluido, ele vai penetrando na caixaria, andando sozinho com o seu próprio peso. Ele vai se espalhando. Assim. Isso até diminui a mão de obra também, Muito. Né? Muito, diminui a mão de obra. E se faz necessário em muitas obras. Hoje, esses grandes vãos que eu comentei, necessita vigas enormes, com bastante armadura, com taxa de armadura, né? Que a gente vê assim. E aí precisa colocar esse concreto para ele ir fluindo e não ter problema na concretagem. Que legal. E até, Cláudia, queria que tu falasse assim, eu sei que vocês abriram uma fábrica nova agora em março. Como é que foi? Vocês viram que o mercado teve uma necessidade maior, cresceu muito, a gente percebe que a construção civil cresceu muito dos 3, 4, 5 anos para cá. Como é que está essa crescente do concreto da construção civil? Bom, eu sempre falo que Torres, para mim, né? Torres é o nosso Balneário Camboriú lá de Santa Catarina. Com certeza. Eu tenho essa visão. E todo mundo que eu converso, eu digo, você já foi para Torres? Porque Torres realmente, ela inspira a gente, né? E ela mostra que tem espaço e que dá para crescer e que tem público para isso, né? Então, Torres se tornou um grande celeiro aí da construção civil aqui no Rio Grande do Sul. Com certeza. O Rio Grande do Sul todo desemboca aqui em Torres e quer ter uma casa aqui, quer ter um apartamento aqui, quer vir para cá no verão, né? E muitos vêm e ficam, né? O ano inteiro. Não vai embora. Não vão mais embora. Então, Torres se mostrou nessa expoente, né? Nessa crescente. E então surgiu essa necessidade de a gente chegar mais perto. A gente é de Turvo. Sim. Ali de Santa Catarina, né? E então a gente veio colocar uma indústria próxima aqui em São João do Sul, que seria próximo para mim também tocar, para eu poder administrar. E próximo de Torres, 20 minutinhos aqui, os caminhões já estão aqui. Pois é, porque eu até ia te questionar, né? Porque uma distância muito longe, tu não consegue, acho que, atender também pela questão de tempo do concreto dentro do caminhão. Não sei se isso influencia. A questão de tempo realmente dificulta, né? A questão da distância, mas mais pela questão de logística. Hoje a gente trabalha com materiais dentro do concreto que possibilitam a gente deixar muitas horas ele dentro do concreto sem estar tendo a reação, né? Que seria a reação exotérmica, que faria com que o concreto secasse. Hoje a gente já tem essa tecnologia. Antigamente, não. Botava só água e em 2 horas e meia se perdia o concreto. Entendi. E a cura do concreto, Cláudia? Todo mundo fala na cura do concreto, que o concreto tem que curar. A cura deles dá em 28 dias, certo? Ou nem sempre? É que quando a gente fala em cura, na verdade, a cura é o processo de molha do concreto. É a sua resistência final, que seriam os 28 dias que a gente conta. Calcula. O processo de cura, que a gente fala cura, é o processo de molha dele, que está em torno de 7 a 10 dias. Entendi. Por isso que se faz o teste só em 28 dias para saber a resistência dele. Isso. Se estabeleceu que aos 28 dias seria a resistência básica do concreto, aquela que a gente precisa, e em todo mundo os corpos de prova são rompidos aos 28 e medido, então, aos 28 dias. E é verdade que a resistência dele vai aumentando com o passar dos anos? Vai.
Quando é que é o auge disso? O auge disso é em torno de 30 a 40 anos, que é o auge mais claro. É como se fosse... Lembra lá da matemática, de aritmética lá que a gente aprendeu? Não, mas... Que era uma parábola, assim, que ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e aí depois ele começa a subir devagarinho, né? Então, aos 28 dias é o pico dele, realmente. Já tá seguro? Já tá seguro, então aos 28 dias é o pico dele, e a partir disso, então, ele continua numa crescente, subindo, então, a sua resistência. Mas aí a gente vai estar falando de 1, 2 MPAs aí a cada 10 anos. Até vou falar uma curiosidade, eu vou voltar aqui no meu roteiro para vocês saberem. A primeira vez que o concreto ele foi usado foi na Grécia Antiga, 800 a.C., que a composição dele era cal viva, pedra pómez e cinza vulcânica, gente. E a primeira laje construída em 1872 na Escócia, até hoje ela está em uso. Dá para acreditar nisso? A resistência desse concreto, como ele dura a vida inteira e torna muito segura, né, uma obra, a construção civil. Com certeza. O concreto, na verdade, ele é um material muito resistente, forte, e quando a gente vê alguma questão de falta de problema em edifícios, em casas, né, que a gente vê a deterioração, normalmente é pela armadura interna ao concreto. É ela que acaba entrando em processo de corrosão e aí soltando a parte de concreto. Quando a gente trabalha no litoral, por exemplo, normalmente a gente faz uma área de cobrimento maior, coloca mais uma capa de concreto maior do que se eu tivesse lá na serra, por exemplo. Por quê? Por causa dos meus agentes, né? Meus agentes na beira do mar, eu tenho agentes salinos, sais, sulfatos, que vão estar agredindo o aço dentro. E aí, então, esse aço acaba corroendo e estourando o concreto. Que legal, novidade. Não é o concreto que degrada. Sim, é a armação. E tu enxerga, assim, que tem pessoas que erram muito, ou que chegam numa obra, assim, tem muito erro, que tu fala, não, vou concretar isso aqui. Ou tu não chega a vistoriar? Não, normalmente... alguns problemas que a gente vê muito graves, assim, normalmente em obras menores, né? O pessoal acaba não dando tanta importância ao escoramento. E aí vem uma questão muito importante, que aí até a segurança dos trabalhadores, né? A questão de escorar, né? De escorar uma laje, de fazer uma caixaria corretamente. Esse tipo de problema a gente tem mais. Quanto à estrutura, a gente acaba não entrando em pormenores, porque aí é responsabilidade do engenheiro, claro. Mas a questão de escoramento de lajes é muito importante. O pessoal acaba não dando tanta atenção. Quando a gente vai em prédios, todo mundo sabe da importância, né? Mas aí olha uma casa, é só um andar, é só um piso, e o pessoal não dá tanta atenção e pode ter problema. Com certeza. O concreto é muito pesado, né? Pois é, a estrutura não suporta, né? E a estrutura não suporta isso. E Cláudia, assim, eu sei que existem diferentes tipos de aplicação e diferente tipo de concreto do produzido da obra e do que é o bombeado por vocês. Como é que a pessoa ela sabe que tipo utilizar? Concreto convencional ou bombeado? O concreto convencional ou bombeado vai depender do local de aplicação. Normalmente, se a obra tem engenheiro que está acompanhando, né, e que tem algum especialista, normalmente ele já faz essa indicação. Mas se não, a gente dá toda essa questão de assessoria. Vai depender se ele tem pedreiros o suficiente, né, pessoal o suficiente para estar carregando com carrinho de mão, se ele tem tempo para isso, se vale a pena pagar uma tarde puxando com carrinho de mão, ou se pega 2, 3 a menos, 4 pessoas a menos e faz com a bomba, né, ou com o caminhão lança. Então, existem os equipamentos que fazem o lançamento desse concreto mais longe, né? Então, eu vou botar em cima de uma laje diretamente, eu vou colocar numa calçada lá atrás, vou passar pelo muro. Existem essas formas que é a questão do bombeamento que facilita. Antigamente não se tinha, hoje... É uma facilidade. E também, hoje em dia, o concreto ele é muito usado não só como um fim estrutural, ele é usado também como um adorno, né? Na parte estética do prédio, em fachadas que são concretadas, ou até em pisos polidos em garagens, tem usado muito em shoppings também, né? Tem diferença nesse concreto? Vou fazer um adendo. Eu acho que todo mundo lembra que lá na década de 50, 60, o concreto aparente foi muito divulgado, né? Quantas construções municipais a gente tem com concreto aparente, né? E agora está voltando. Isso nos deixa bem contentes, Eu né? acho lindo, eu amo. Queria minha casa inteira de concreto. E a questão da manutenção, né? Tu faz uma fachada de concreto, tu acaba não tendo manutenção, né? Dura a vida inteira. Dura a vida inteira. E a nossa vida e a vida dos filhos aí vai indo pra frente. Mas é diferente. É um pouco diferente. A aplicação... Eu recomendo sempre, quando a gente vai trabalhar com fachada de
aparente, né? Eu recomendo algum tipo de acacharia diferente, dependendo do que o pessoal quer fazer. Quer fazer um ripado, fingir que é acacharia. Tem vários detalhes, né? Mas eu prefiro sempre trabalhar com concreto um pouquinho mais fluido, com um pouquinho mais de índice de cimento na massa. Que dela vai ficar uma superfície mais lisa, mais bonita, sem poros. E eu acho que, assim, como a gente tem esse feeling, assim, né, do bonito, do belo, assim, eu gosto de dar a minha opinião quando vai para essa área. Que bacana. Concreto também muito utilizado também agora claro, muito tempo já, em estradas, né? Diz que ele é melhor ainda que o asfalto. Isso. Revestimento asfáltico. Isso. É vantajoso, então, vocês já executaram alguma estrada assim? Sim, eu concordo em algumas partes, né, a respeito do concreto em pavimento rígido, que a gente chama pavimento rígido. Acho que todo mundo sabe da freeway ali, aquela área da freeway, que a gente sente, né, quando vai passando. Chega no concreto, né? Já dá muito. A gente percebe, Só que ele, comparativo com o revestimento asfáltico, ele é um pouco mais caro, e aí faz com que seja difundido mais o asfáltico, né, do que o concreto. Mas ele tem uma durabilidade muito maior, ele não se move, né, ele acaba não tendo problema de deslocamento da base, né, como o asfalto tem, como a gente vê alguns valos, às vezes, do asfalto. E é muito utilizado aqui na Serra da Rocinha, aqui na 285, RS 285, que liga Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, passando por Timbé do Sul ali, foi trabalhado com o concreto rígido, tipo concreto rolado. É mesmo? Quantos quilômetros vocês fizeram, tem ideia? Bom, lá foram executados em torno de 10 quilômetros da serra já concluídos, né? Incluindo os 4 viadutos que foram realizados por nós, né? 4 viadutos? 4 viadutos. Gente do céu, deve Muito ser bacana. tipo uma tarefa desafiadora. Foi a mais difícil, tu acha? Foi realmente. Hoje a gente ainda está lá trabalhando, a gente está fazendo agora as contenções, junto com o consórcio, né, que está construindo, nos contrataram, a gente está entregando concreto lá, mas realmente desafiador, de ter que subir 2 dias antes para ver aonde que ia colocar o equipamento, e se o equipamento ia estar seguro o suficiente. Porque realmente eram perais, né? E a gente tinha que estar concretando de cima para baixo, tinha que passar a área ruim. Foi bem complicado, assim, tinha dias assim... Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Que legal, cara. E também dias de não conseguir executar as concretagens por causa da baixa temperatura, né? Cláudia, é verdade, me fala isso. Quando tá muito frio, assim, pode concretar? Não. Não pode? Não é recomendado. O que acontece? O concreto, ele sofre de um processo exotérmico, então ele precisa de calor para ele começar a reagir. E na ausência desse calor, ele simplesmente não reage. Fica mole? Fica. Ele fica ali e ele vai começar a enrijecer, né, a partir, sei lá, de 4, 5 horas, 6 horas. Então, isso dificulta, né? Não seria o indicado. Agora, no inverno, todo mundo passa um pouquinho mais de trabalho. Nós também passamos um pouquinho mais de trabalho, porque nós estamos tendo temperaturas realmente baixas de manhã. Qual é a mínima que pode concretar? Tem ideia? Olha, a indicação é em torno de 5 graus. Abaixo disso se indica não fazer a concretagem. E para alcançar isso na serra é fácil. Eu ia dizer, gente, como é que faz para construir lá? Ainda mais que lá tem muita construção. Não, mas aí a gente começa a concretar a partir das 10 da manhã, do meio-dia. Boa. Tá? Até umas 4 da tarde dá, né? No inverno, isso, né? No verão, tranquilo. E no calor também? Muito calor, pode concretar? Pode concretar, mas o calor aí a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Quando tá muito quente, a gente sempre faz a recomendação da cura imediata, começar a molhar imediatamente, para o concreto não evaporar muito e não ter trinca. Então, existem todos esses cuidados com temperatura. Eu fico controlando a temperatura todo dia. Entro no clima-tempo ali e fico cuidando. Mas imagina, é um fator que no fim pode impossibilitar você de trabalhar. Ou até a melhoria da qualidade, né? Então, assim, esse cuidado a gente acaba tendo. Por exemplo, eu vou ter uma concretagem agora de um piso grande na quarta-feira. Eu já pedi qual vai ser a temperatura pra gente já controlar a questão de adição de aditivo, tudo, pra gente não ter essa questão de problema. Eu ouvi dizer que usa gelo algumas vezes também no concreto. Sim. Que situação? Como o concreto ele hidrata, ele começa a soltar muito calor, ele é quente mesmo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de encostar num balão de concreto. Nunca. Ele é quente?
Como é que E fica com o quente? passar Ele do tempo... aquece a laje, depois de concretada, já começa a aquecer, assim, tu sente o calor dela, assim, nos pés, até na bota tu Em sente. torno de 22 graus, 23 graus por aí. Fica, Não parece a imaginava. sensação de morno, assim, sabe? Por causa do... Da reação Da exotérmica, reação. a reação química dele mesmo. Que com começa água. a secar e começa a enrijecer, né? Tá, mas em situações assim, quando chove demais, com temporais, não pode concretar. A questão da chuva é porque ela acaba, a gente fala um termo que é a lixiviação, ela acaba levando os materiais, né? Então ela acaba levando areia, acaba deixando a brita, ela acaba lavando o concreto. Sim, tipo, Seria fica mais aquela. por isso. Sai a nata do concreto e fica aquela. Tipo uma película de areia, assim. Ela em fica cima, só a né? parte grossa, assim. Como Os se fosse o finos, filtro. os finos ela leva, né, com a água, né? Esse seria o problema da chuva muito forte. Mas uma chuvinha fina, gente, Sim. com concreto, É, é uma ajuda. benção. É uma Claro. benção. Um diazinho assim com uma chuvinha fina que já vai molhando, que já vai hidratando o concreto, é perfeito. Não, eu pergunto porque teve até... A gente fez uma concretagem do Pio Belli numa laje que chovia muito, assim... Mas era chovia e parava, chovia e parava. E daí a gente fez o diário de obra e muita crítica veio nos comentários. Não, chuva com concreto não pode. Onde é que já se viu? Muita gente assim falando negativamente, né? Mas não sabe que realmente a chuva ajuda, Não, a chuva facilita. Mas não precisa, claro, cair o mundo. Então tem que tomar né? cuidado em horários de tempestade, de chuva muito forte, realmente é melhor evitar, porque aí depois a gente vai... A resistência do concreto não cai, não tem esse tipo de problema. O problema é só a aparência, né? Que acaba tendo... Que depois tem que fazer um contrapiso, tem que fazer uma regularização, alguma coisa do tipo. Só para acabamento, esteticamente. Só para acabamento, mas a molha, por exemplo, das caixarias é essencial. Muita gente não faz, o que acaba dando problema e questão questão visual mesmo, acaba ficando feio, né? Se tu não molhar as caixarias. A hora que tu retira a caixaria, ela leva um pouco da nata. Então, choveu, molhou a caixaria, perfeito. Vai tocando a concretagem, enquanto não tem chuva forte, estamos dentro. Laura, tu comentou sobre o gelo, né? Isso. E aí o gelo, com o que acontece? Em grandes blocos de concreto, esse calor que está exalando, né? Que tá... Tá emanando ali, tá saindo. ali, Não, né? evaporando, não. O calor do concreto... imagina um bloco gigante com muito calor. Isso aquece. Um aquece o outro, que aquece o outro. Vai fazer com que a água saia muito rápida do concreto. O que causa as trincas é o calor que evapora muito rápido e faz com que a água saia rápido. Por onde que ela sai, ela faz uma trinca e Vai embora. sai. Então a gente tem que evitar isso. Então quando os blocos são muito grandes, tipo em barragem, que são paredes de 3 metros de largura, assim, são casos excepcionais, assim, né? Em blocos de concreto de fundação, que são 1.000 metros cúbicos por bloco, o pessoal trabalha com gelo, sim, já para começar a retardar esse processo de aquecimento do concreto. Legal, a gente fez um bloco de coroamento também, que tu teve lá na obra, lá no Foi. Punta, gigante, que foram 15 caminhões só em um bloco de concreto. E ele também teve que ser concretado de uma forma diferente, né? Eu trabalhei aí com o traço do concreto, com a receitinha do bolo, aquela eu fiz um pouquinho diferente naquele caso, para evitar que ele aquecesse muito. A gente estava, apesar de que eu acho que era março, por aí não era tão Não era tão calor, quente, não era tão quente, mas eu tive esse cuidado para a gente evitar de ter trincas no bloco. O concreto ele foi se desenvolvendo, né? Ele teve a vez de usar óleo de baleia, né? Como assim? Óleo de baleia. Teve construções aqui, por exemplo, a igreja aqui foi feita com óleo de baleia junto. A igreja matriz foi feita com óleo de baleia. Na mistura. A mistura. Da massa. Tá, mas pra que será? Pra fazer, porque não tinha. Para fazer a liga, né? Porque como é que faz materiais diferentes se ligarem? Como é que tu gruda? Entendi. Como é que tu faz isso, né? Eles descobriram... O concreto que a gente usa hoje, ele é mais atual, tá? Essa mistura pronta, ela é um pouquinho mais atual. Eu acho que ela tá em torno de 100, 150 anos. Ela não tá tão... Mas é que ele foi se desenvolvendo, né? O calcário. Então, se descobriu que se fazendo uma bola... Olha, vou simplificar. Se fazendo uma bolinha de calcário e argila, um tipo de argila especial, queimando ela e depois polindo ela e fazendo ela, transformando ela em pó de novo. A hora que tu joga a água, ela começa a se hidratar e começa a se ligar ao que tiver do lado. Esse é o concreto hoje atual que a gente trabalha, né? A praia, que todo mundo fala praia da Cal, é praia do Cal. Porque Isso. tinha
Tinha cal ali, das conchas, que eles quebravam, trituravam para fazer as construções em torres. O cal ele tem esse poder de liga. De liga na hidratação, na hora da hidratação dele. E aquece também, né? Aquece também. Tem igual, tem a mesma potência. E aí foi se desenvolvendo, e teve a época do óleo da baleia, tudo. Que na verdade não tinha onde tirar, transportar, por exemplo, torres aqui era mato antes de entrar aqui, né? O pessoal ia trazer como? De carroça, sei lá como, daí tinha as baleias. Tinha que pegar os recursos que tinham aqui. Exatamente, a igreja matriz, São Domingos, tem óleo de baleia construído. E ela foi feita em 1800 e alguma coisa aí, né? Olha, se não me engano, foi a primeira construída de Laguna até lá embaixo. Foi a primeira igreja do litoral. A primeira de Santa Catarina e... Até aqui, até lá embaixo. Isso. Eu acho que era Torres e Laguna aqui, não era? A referência. Eu acho que as duas. Naquela época. Exato. Não sei qual época. Torres e Laguna, exato. Não me recordo qual época. Mas né? Eu faltei essa aula de história, eu acho. É verdade. Até a gente... Onde é o Colina hoje, nós tivemos até... Tivemos que desmanchar as duas casas que tinham lá. E a maior dificuldade na hora da demolição foi na hora de desmanchar uma piscina que era de concreto. Então a gente conseguiu desmanchar todo o entorno, o terreno inteiro, e aquela única piscina que tinha muito concreto. Mas olha, foi muito trabalho, foi muito difícil de conseguir destruir. Porque justamente era concreto puro, assim. Acho que tinha mais concreto naquela obra, era ali. É muito poderoso, né, o concreto, assim, nessa questão de durabilidade. E, Cláudia, e até assim, lugares inusitados que tu já aplicou concreto, tem algum? Que eu apliquei? Ou que tu saiba que foi aplicado? Bom, eu teria um lugar muito inusitado que até me surpreendeu esses dias, eu estava vendo com meu esposo, sobre o concreto utilizado em navios. Navios? Quando a gente pensa que, meu Deus, concreto num navio, né? Pra afundar mesmo, né? E aí, da mesma forma que quando a gente vê um navio muito grande, a gente não entende como ele está flutuando, né? A gente parte do mesmo princípio. Mas na Segunda Guerra Mundial faltou aço no mercado, né? No mercado mundial. E se continuava precisando de navios. Então, foi desenvolvido navios, muitos navios estão até hoje aí flutuando, navios em concreto. Então, toda a estrutura da carcaça feita em concreto. Mas, claro, o concreto ele é um pouquinho mais pesado que o aço, né? Pois é. Nessa questão, né? Tu precisa de uma espessura maior que o aço, então ele ficava mais pesado, ele transportava menos coisas, né? Transportava menos. Então ele não ficou viável economicamente, mas na época, por não ter o aço, ele foi um recurso muito utilizado. Que loucura. Acho que até a gente pensa que vai afundar e tudo mais, mas na verdade, como ele é tão seguro, ele traz mais segurança ainda mais na guerra, né? Isso, ele, na verdade, a questão pro navio flutuar é o deslocamento de água, né, interno que se faz. Então... Tu vê engenharia, né? Engenharia. E era muito mais simples de executar, né? Por que aqui no Brasil a gente trabalha tanto com concreto, acaba trabalhando tanto com concreto? Por causa da nossa mão de obra. Então, a gente não tem a mão de obra tão especializada, uma mão de obra mais simples, né, que acaba trabalhando. E o concreto ele é muito fácil, né? É fazer uma caixaria, botar uma armadura e fazer a concretagem. Sim. Por isso que é tão difundido aqui no Brasil. Cláudia, para nós encerrar, o que tu espera aí dos próximos anos da construção civil? Tu acha que vai continuar essa crescente? Qual é a tua ideia? Olha, Laura, eu realmente espero, né? A gente está agora aguardando como é que vai ficar a questão, juros, questão imobiliária, né? A gente está atento a esse mercado, mas a construção civil é ela que leva o Brasil para frente, né? Que nos move, né? Hoje a gente trabalha só para edificar, tanto pessoalmente, né? Tanto construções pessoais quanto a infraestrutura do Brasil, né? Rodovias e tudo mais. E assim, a gente espera assim, que nos próximos anos a gente tenha uma crescente nesse sentido. Que já está vindo, né? A gente viu aí esses últimos anos o quanto a gente conseguiu construir, o quanto conseguiu vender imóveis e progredir, né? E a gente com certeza aguarda que continue nessa crescente. E até ia te perguntar uma questão de valores, né? Hoje a matéria-prima da construção civil aumentou muito o preço, o aço principalmente. O concreto também? O concreto também.
É impossível a gente não... A gente está aqui numa região sul de Santa Catarina, mas a gente não pode esquecer que a gente faz parte do mundo, né? E o mundo se influencia em tudo que a gente trabalha, né? A gente tem a questão da alta do diesel, mas o cimento em si, ele sofreu um aumento muito elevado e agora mais acentuado com a questão da guerra. Parece até brincadeira, né? Mas para fazer o clinker do cimento, é necessário o coque, que é um carvão, né? Que é queimado, porque o clinker ele é um material queimado. Lembra a argila e o cal que eu comentei? Ele é na queima, ele é feito num processo de queima. Ele precisa desse coque para ser queimado. E no cenário mundial, faltou material para queima no exterior e esse coque está sendo exportado. Então, o coque que fica no Brasil ficou bem mais caro, o que faz com que o cimento fique caro, e aí o cimento... Tem toda a cadeia de transportes, e aí chega até na gente, né? E tem toda a cadeia. Então, realmente, hoje o concreto também sofreu um grande aumento, né? Junto com o aço, eu acredito que as matérias-primas tiveram essa questão de desabastecimento no cenário mundial, e aí refletiu aqui pra gente. É verdade, todo mundo. Cláudia, quero ver que você quer deixar aqui o Instagram da empresa, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais. Então, pode seguir a gente no Instagram, Facebook, LinkedIn, Metalinge Concretos. E estaremos sempre à disposição, tanto para ajuda técnica, certo? Quando precisar, por exemplo, eu tive um cliente agora que me solicitou concreto leve. Já estou desenvolvendo o traço para ele, já fiz todos os estudos, né? Então, assim, tudo Essa que precisar... novidade, conta, a gente não falou dela, eu acho, né? Não falamos sobre concreto leve. Bom... A gente tem essa questão de evolução, né? Tu comentou do concreto. Então, a gente está sempre evoluindo. E hoje necessita-se, às vezes, de fazer um enchimento de laje, algo que precisa de preenchimento, mas tu não pode ter tanto peso, né? Que o concreto ele tem essa característica. E aí a gente trabalha, então, com concreto leve. É um concreto com agregados, com materiais internos um pouquinho diferente, que a gente trabalha, mais leves, né? E que fazem com que o concreto fique 3 vezes menos o peso natural dele por metro cúbico. E ele pode ser usado em qualquer tipo de obra ou tem que ser específico? Teria que ser específica, né? Então eu preciso preenchimento, né? Porque ele vai trabalhar com materiais diferenciados, então eu coloco esse tipo de concreto. Mas não vai substituir o concreto tradicional? Não, o tradicional vai precisar ainda. A receita continua. Continua, vai precisar ainda. Gente, quero convidar vocês a seguir realmente o Instagram deles. Eles têm uns conteúdos muito bacanas, bem esclarecedores para quem quer entender um pouco desse processo de produção, até de aplicação. Então, tem muita informação mesmo no Instagram deles, segue lá. Cláudia, te agradeço muito a presença e também Obrigada. pela nossa parceria de sempre, que a gente sabe que vocês estão sempre nas nossas obras, acompanhando. Toda a parte do concreto e a Metalinge que já faz bastante tempo. Acho que uma parceria de quantos anos já, Cláudia? Vou chutar uns 8, 9. Nossa, já faz tempo. Pio Belli fizeram, tempo. Vitino, que mais? Chegaram a fazer, o Puerto não, né? Começaram com a obra, tu lembra? Não conseguiria te ajudar. Não consegui. É que são tantos edifícios. É verdade. E tantos nomes, né? É. Agora eu tô focada nos novos agora, né? Nossa, e tem obra pra nós fazer, né? E por aquele maior de Torres que vai sair. Nossa. Imagina, Cláudia, agora nós vamos Eu ter tô que pensar sonhando com como aquele. é que nós vamos botar esse concreto lá em 40 lajes. Não, eu já fui atrás. Tu já tá informada, então? Já tô informada, o meu equipamento já vai possibilitar essa... Não, é porque a gente quer construir 40 andares. Tá, mas como é que eu vou levar esse monte de concreto lá pra cima? O tamanho que é uma laje, né? De um prédio de 40 andares. Olha só, não tinha pensado nesse assunto. Eu já. Tu vê que já, né? Eu já, a hora que o Ney sonhou, eu já tava pensando em como executar. Vou pra universidade isso aí, né? Exatamente. Que loucura. Mas é a capacidade do equipamento daí. Aí a gente já se informou e tá tudo certo. Podemos começar já. Já queremos começar. Gente, obrigada a todos que nos ouviram. Cláudia, mais uma vez, muito obrigada. E se ficou com alguma dúvida, quer saber alguma curiosidade sobre o concreto, existem muitas curiosidades sobre esse material. Então, fica à vontade, pergunta aqui pra gente, que a gente está sempre pronto para te responder. Obrigada a todos que nos ouviram e até o próximo Diário Cast. Obrigada.